Está no ar, a voz da limpeza urbana. A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Trabalhador da limpeza urbana. Este é o seu espaço. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa daquelas profissões, sabe? Que são super vitais para o dia a dia, mas que muitas vezes ficam meio escondidas, né? Pessoas que garantem que serviços essenciais aconteçam, tipo as agentes de preparo de alimentos, as APAs, lá nas cozinhas das escolas. E olha, recentemente essa categoria deu um passo assim que a gente pode chamar de histórico, viu? É que uma APA, a senhora Aline Lemos, participou pela primeira vez como delegada, quer dizer, com direito a falar, a votar, representando os colegas, na primeira Conferência Livre Nacional de Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador. Esse evento ele fez parte da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, que rolou lá em Brasília agora em agosto de 2025. E a nossa conversa hoje vai se basear um pouco nos relatos sobre essa participação pioneira, primeira APA da história a participar da Conferência Nacional, a voz da senhora Aline. Olá, meus amigos, minhas amigas, colaboradores, conurbianos, trabalhadores do Rio de Janeiro. Chegou o dia, grande dia, estamos aqui, vamos agora para Brasília representar vocês, representar o GARI, o agente de preparo de alimentos, o vigilante e toda a classe trabalhadora da Conurb. Quero agradecer cada voto de cada um de vocês que confiou, que deu todo o seu voto de colaboração, de compreensão sobre o nosso caso, para que possamos sim representar em Brasília o que nós somos, agentes de preparo de alimentos, garis, vigilantes, administrativos e todos os colaboradores, trabalhadores do Rio de Janeiro. Você carioca, você conurbiano, todos serão representados hoje. O que a gente quer entender aqui é qual o real significado dessa presença, né? Que tipo de demandas foram levadas para lá, para esse Fórum Nacional? E por que isso é tão importante para o reconhecimento e para a saúde dessas profissionais? Bom, vamos tentar desmindar isso. Olha, é histórico, sim, por vários motivos, e essa questão da representatividade que você falou, ela é central mesmo. É a primeira vez, assim, documentada que uma profissional que está ali na linha de frente da cozinha escolar, sabe, ocupa um espaço formal de formulação de política pública em nível nacional. Pensa no impacto disso. É sair do invisível, né? Exato. O que é fascinante aqui é justamente esse contraste com o histórico de invisibilidade que você mencionou. Por muito tempo, as políticas de saúde, de segurança para várias categorias foram pensadas meio de cima para baixo, né? Sem a participação direta de quem está ali enfrentando o calor da cozinha, o ritmo intenso, os riscos específicos do dia a dia. Faz sentido. Então, quando essa voz não está na mesa de decisão, como é que você garante que as políticas vão ser realmente eficazes, justas, né? A ausência dessa perspectiva pode levar a normas, assim, totalmente inadequadas ou que simplesmente ignoram necessidades que são cruciais. Entendi. Ficam desconectadas da realidade, né? Perfeitamente. Por isso que a presença da senhora Lemos ali é muito mais do que simbólica. Representa essa transição, sabe? De uma categoria que ficava nos bastidores para um papel ativo na construção das políticas que afetam ela diretamente. É trazer a realidade da cozinha escolar lá para o centro do debate nacional sobre saúde e trabalho. E essa representatividade toda, ela se traduziu em ação concreta lá na conferência, certo? Foi aí que entraram as reivindicações específicas que ela apresentou. Acho que foi por meio de uma moção, né? Que é tipo uma proposta formal que vai para votação. Pelo que eu li, essas demandas pintam um quadro bem vivo do dia a dia e das lutas da categoria. Sim, as demandas falam muito. A primeira delas foi o respeito ao edital do concurso. O edital, para quem não sabe, é aquele documento que rege as regras do cargo, né? E a reivindicação específica era garantir a jornada de 44 horas semanais, mas sem aquela imposição de ter que compensar hora trabalhando aos sábados. Parece que isso vinha acontecendo contra o que estava no edital original. Isso já diz muito sobre precarização, né? Exatamente. Toca num ponto fundamental, que é a manutenção dos direitos que foram estabelecidos versus as pressões do dia a dia da gestão, sabe? Muitas vezes acordos que foram firmados lá no edital acabam sendo flexibilizados na prática.
E isso impacta diretamente a qualidade de vida, o descanso do trabalhador. Com certeza. Então, reivindicar o cumprimento do edital é, na verdade, lutar pela manutenção daquele pacto inicial. É básico, mas essencial. Faz todo sentido. E outra demanda que parece básica também, mas que revela muito sobre as condições de trabalho, é o direito ao descanso. Uma pausa de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados. Eu fico imaginando, né? Naquele ambiente quente, de esforço contínuo de uma cozinha. Isso não é luxo nenhum. É necessidade física e mental também, né? Sem dúvida alguma. Em ambientes com sobrecarga térmica, com exigência de esforço físico repetitivo, essas pausas regulares são cruciais para prevenir exaustão, lesões por esforço repetitivo, as LERDORs. Sim, as LES. E até acidentes de trabalho mesmo. É uma questão de saúde e segurança ocupacional, assim, fundamental. Impacta direto na capacidade de trabalho e no bem-estar da pessoa. E pedir isso formalmente, como você disse, mostra que talvez essa prática não seja uma realidade garantida, né? Exato. Aí tem também a questão da progressão vertical na carreira. Ou seja, um plano que permita a pessoa avançar, sabe? Ser reconhecida pela experiência, pela qualificação que ela adquire com o tempo, em vez de ficar estagnada ali na mesma posição, mesmo salário. É um pedido por valorização profissional, né? No fim das contas. Isso se conecta diretamente com a retenção de talentos, com o reconhecimento do valor daquele trabalho, um plano de carreira que seja claro, justo. É um fator motivacional super importante. Demonstra que a instituição valoriza a expertise que seus profissionais desenvolvem. A ausência disso pode levar à desmotivação, aquela sensação de que o trabalho não é devidamente reconhecido, sabe? Entendi. E aqui a gente chega num ponto que eu achei particularmente interessante, que é a delimitação clara das funções. Pelo que eu vi, tem duas reivindicações nesse sentido. Uma pede para limitar as atividades de limpeza pesada, tipo limpar ventilador de teto, grandes estruturas. E a outra reforça que a função principal é o preparo dos alimentos e a limpeza leve ali dos utensílios ligados a isso, né? Panelas, bancadas. Basicamente, é um basta para o desvio de função. É isso, exato. É um pedido por clareza e por respeito à função para a qual elas foram contratadas. O desvio de função é um problema, infelizmente, muito comum em vários setores. Sim. Onde se espera que o trabalhador assuma tarefas que não estão no escopo original dele, muitas vezes sem a devida remuneração ou sem o preparo adequado. Isso pode levar à sobrecarga, ao aumento do risco de acidentes e também à desvalorização da função principal. Então, definir esses limites é essencial para garantir condições de trabalho justas e seguras. E falando em condições, a última demanda que estava listada é o respeito ao adicional de insalubridade de 20%. Insalubridade, para quem não está familiarizado, é aquele adicional pago quando o trabalho expõe a pessoa a riscos para a saúde, né? No caso das APAs, os argumentos são o calor intenso, o ruído constante e o contato com produtos químicos de limpeza, mesmo que diluídos. Essa parece ser uma batalha antiga, não? Sim, com certeza. A caracterização da insalubridade em cozinhas industriais ou de grande porte é frequentemente objeto de debate, de perícias técnicas. Essa reivindicação busca o reconhecimento formal e, claro, financeiro dos riscos que são inerentes àquele ambiente de trabalho. O calor excessivo, por exemplo, é um agente físico que pode causar diversos problemas de saúde, o ruído constante também. Conseguir o adicional é validar que esses riscos existem e que eles precisam ser compensados. Ou, o que seria o ideal, né? Serem controlados lá na fonte. Agora, uma coisa que me chamou a atenção na forma como essas demandas foram apresentadas, principalmente essa da limpeza, foi a preocupação em não gerar conflito com outras categorias, certo? Teve isso. Exatamente. Isso para mim revela uma maturidade política e estratégica, assim, notável. A senhora Lemos fez questão de ressaltar o respeito pelos garis, que são os profissionais responsáveis pela limpeza pesada nas escolas. A fala dela, pelo que foi relatado, foi mais ou menos na linha de: olha, nosso objetivo não é competir ou diminuir o trabalho de ninguém. A gente sabe que os garis são responsáveis pela limpeza pesada. O que a gente reivindica é que as nossas funções específicas sejam reconhecidas e respeitadas. Ah, que interessante essa abordagem. Muito.
Se a gente conectar isso ao cenário mais amplo das relações de trabalho, especialmente no setor público, onde tem diversas categorias coexistindo ali no mesmo espaço, essa abordagem é fundamental. Demonstra que é possível lutar pela delimitação e pelo reconhecimento da sua própria função sem precisar antagonizar outras categorias. Pelo contrário, né? Busca-se a complementariedade, o respeito mútuo, e isso fortalece muito a legitimidade da pauta. Mostra que não se trata de uma disputa por território, mas sim de uma busca por dignidade e condições adequadas para todas as funções essenciais ali dentro. E qual foi a recepção a essa postura e às reivindicações lá na conferência? O pessoal ouviu? Teve eco? Olha, segundo o material que a gente viu, a fala foi recebida com muita atenção, com muita seriedade. Não foi só um discurso protocolar, sabe? Parece que gerou impacto mesmo. As lideranças sindicais que estavam presentes viram essa participação como um divisor de águas. Um passo importante para consolidar a centralidade das APAs nas políticas de alimentação escolar e na luta mais ampla por condições dignas de trabalho. Entendi. A presença dela ali deu um rosto e uma voz para uma categoria inteira naquele espaço tão importante. Então não foi só um ato simbólico. Teve aí um peso político real ali naquele momento. E eu imagino que o maior legado talvez seja o precedente que isso abre, né? A porta que se escancara para que outras APAs se sintam representadas e, mais que isso, encorajadas a participar desses espaços de decisão no futuro. A discussão deixa de ser sobre elas para ser com elas. É isso. Precisamente. O significado é múltiplo, né? Primeiro, trouxe visibilidade para uma categoria essencial, mas que, como a gente falou, frequentemente é esquecida nos debates sobre educação, sobre saúde pública. Segundo, conquistou reconhecimento formal num espaço de poder, onde as políticas são debatidas e formuladas. E terceiro, talvez o mais importante a longo prazo, estabeleceu esse precedente para a participação direta. E agora? Pois é. Isso levanta uma questão importante sobre os próximos passos, né? Como é que essa visibilidade e esse reconhecimento que foram conquistados lá na conferência podem se traduzir em melhorias concretas, duradouras, nas condições de trabalho dessas profissionais em todo o país? Como garantir que essa voz continue sendo ouvida e que as demandas que foram apresentadas se tornem, de fato, realidade? Esse é o desafio, né? Então, o que tudo isso significa, né? No fim das contas. Acho que significa que representatividade não é só uma palavra bonita, ela tem consequências práticas. A presença da senhora Aline Lemos colocou na agenda nacional as condições reais de trabalho de milhares de APAES. O calor, a necessidade de pausas, a definição clara das tarefas, a questão da insalubridade. Mostrou que é possível, e mais do que isso, necessário trazer as realidades lá dos bastidores para o centro do palco. Exato. E a mensagem que fica é poderosa, né? Nenhuma categoria é pequena demais para lutar por seus direitos e por respeito. Aquela voz que saiu da cozinha escolar de algum lugar do Brasil e chegou até Brasília representa a luta por dignidade de muitos trabalhadores que são essenciais. E essa história toda nos convida a uma reflexão que vai um pouco além, né? Pensar em como esse reconhecimento detalhado das condições de trabalho de um grupo específico, como as APAs, com suas necessidades tão concretas, né? Tipo pausas por causa do calor, limites claros de tarefas, como isso pode nos inspirar a olhar com mais atenção para todas as funções essenciais, especialmente aquelas que atuam longe dos holofotes, sabe? Que outras categorias que são igualmente vitais, mas talvez invisíveis para o grande público, poderiam se beneficiar de um exame tão específico, tão atento das suas condições de trabalho. Fica essa provocação sobre como a gente pode construir um ambiente de trabalho que seja mais justo, mais saudável, para todos que mantenham os serviços públicos funcionando, muitas vezes em condições que a gente nem imagina, né? Vamos exigir respeito, dignidade e valorização para a nossa categoria. Entre vassouras e microfones, a voz da limpeza urbana luta por você que é trabalhador, por um sindicato forte e ético e por governança justa.